Já estamos de volta com o programa Saúde para você, hoje conversando com a pediatra, a doutora Daniela, sobre os primeiros 1000 dias do bebê. Agora, Daniela, qual que é a importância do sono do bebê? Bom, o sono, porque no início, né, toda mãe fica muito preocupada porque o bebê dorme demais. Isso já é esperado. Os recém-nascidos, eles chegam a dormir em média 18 horas, tá? Então isso não é muito assustador pra gente, ele dormir. O importante é ele amamentar nas horas corretas, mas o sono é muito importante por quê? Principalmente por causa do crescimento dessa criança. Então, é justamente no sono, né, o que a gente chama da fase REM do sono, aquela fase intermediária do sono, aquele sono mais profundo, é quando a gente tem o pico de secreção do GH. O GH ele é o hormônio do crescimento. Então, para a criança poder ter um desenvolvimento saudável e ter, é claro que, porque ele dorme mais, ele vai crescer mais. Não, existem outros fatores relacionados, existe uma programação genética, né? A criança geralmente fica naquela média dos pais, mas a gente consegue fazer com que esse GH atue melhor, a criança consiga atingir esse alvo, né, de estatura dela, por exemplo, com um sono adequado. E fora que uma criança que dorme bem, ela é uma criança mais fácil de você manipular, ela não é tão irritada, é uma criança que no dia a dia a convivência é mais tranquila com ela, mas o grande impacto mesmo está justamente nessa questão da secreção do hormônio do crescimento. Agora, Daniela, então quando a criança está dormindo, é importante a questão dos horários de amamentar. Tem que acordar a criança para amamentar? Nos primeiros dias de vida, sim, principalmente no primeiro mês de vida. O que a gente pede? Para a criança não ficar mais do que 4 horas sem mamar. Então, deu ali 4 horinhas que ela mamou, o correto, se ela estiver dormindo, é a mãe conseguir acordar aquela criança e botar aquela criança para mamar, tá? Lembrando sempre que a criança mama em livre demanda, se ela quiser mamar de hora em hora, de 2 em 2, mas não deixar que ultrapasse 4 horas sem mamar. Entrando a partir do segundo mês, a gente já faz permite essa criança dormir mais. Se ela quiser dormir a noite inteira, ela pode mamar, dorme, acorda cedinho e mama de novo. Não tem mais essa necessidade, a partir desse segundo mês, da mãe ficar acordando essa criança para amamentar. Agora, se ela acordar, aí é com a mãe, com a criança, isso aí a gente deixa livre para a criança, mas não necessariamente é obrigatório. Agora, Daniela, como que deve ser feito o desenvolvimento do paladar da criança? Introduzindo os alimentos. A gente tem que tomar, as mães às vezes têm medo de introduzir esse ou aquele alimento, a gente tem que lembrar sempre o seguinte, é aquilo que eu falei antes, o doce a gente nasce sabendo comer, o que a gente precisa comer, aprender a comer é o salgado. E às vezes a criança, no primeiro momento que ela tem contato com aquele alimento, ela faz uma certa rejeição. E aí, o que a gente tem visto é que para um único alimento ser bem aceito por aquela criança, a oferta você tem que oferecer de 8 a 10 vezes o mesmo alimento. Então, num primeiro momento, a mãe ofertou o alimento, a criança voltou, não quis, ela vai continuar insistindo, às vezes pode dar um intervalo de uma semana e voltar a introduzir a alimentação, mas a gente tem que ter um cardápio variado, o que o Ministério da Saúde sempre fala, é uma alimentação colorida, um prato colorido, e a gente tem que ser persistente, a gente não pode, num primeiro momento que a criança negar, deixar de ofertar. Agora, Daniela, quando e o que introduzir outros alimentos para o bebê? Falando da criança que mama no peito, que seria o padrão ideal, o exemplo, né? A gente, a partir do 6º mês, é a indicação da gente começar a introduzir. E como é que funciona essa introdução? Alguns pediatras têm suas particularidades, mas de uma maneira geral, a gente inicia com a papa de fruta, no 6º mês a criança começa com a papinha de fruta, a fruta amassadinha, raspadinha, e aí até a metade do 6º mês ela tem que começar a receber a primeira papa salgada. Geralmente a gente orienta a primeira papa salgada a começar no almoço. E o que ofertar nessa papa salgada? Tem que ter pelo menos um representante de cada alimento, que é, no caso, o arroz ou o feijão, tem que ter a verdura, os legumes,
A carne, hoje o que a gente tem visto é que quanto mais cedo a gente introduz os alimentos para essa criança, menor o risco dela desenvolver alergia numa vida futura. Então não tem que ter medo, principalmente às vezes as mães têm muito medo com carne de porco. Antes era restrito, se fazia a partir dos 3 anos, mas hoje em dia a gente não faz isso mais. A recomendação é começar desde o primeiro, 6º mês, a mãe vai ofertar a carne de porco, a carne de boi, o frango, o peixe, o ovo. Já foi liberado também, antes isso era proibido, mas hoje já é liberado também ofertar o ovo pode substituir a carne em algumas refeições. E assim, o cuidado maior é na questão do preparo, né? Aquela que tem que amassar, tem que passar na peneira, nunca passar no liquidificador, mas a criança tem que sim receber o arroz, o feijão, as verduras, os legumes e a carne. Só o mel que não pode antes de 1 ano, né, doutora? Não. O risco do botulismo é muito grande. Então, abaixo de 1 ano, a gente não faz mel. Na verdade, o ideal é não só o mel, mas nada enlatado, palmito, salsicha. A gente não faz isso abaixo de 1 ano e acima de 1 ano já está liberado fazer o mel. Agora, doutora, como é que deve ser o incentivo à fala do bebê? A fala, o que acontece? O grande marco na fala do neném, a gente, assim, né, a partir de 1 aninho ali, ele já está começando a soltar, ele já solta algumas consoantes, fala uma coisinha e outra, ele começa a desenvolver, trabalhar melhor essa fala a partir de 1 ano, e aí, principalmente a partir dos 2 aninhos, o grande marco é que essa criança com 2 anos de idade, ela tem que falar uma frase com pelo menos 2 palavras. Quero papá. Por exemplo, com 2 aninhos, esse é um marco que eu tenho que ter nessa criança. E esse incentivo, o que eu recomendo às mães é que na questão do cuidar, né, do proteger, às vezes a criança aponta uma coisa, a mãe fala, celular? E não, estimula a criança a falar, entendeu? Ela apontou, pergunta. Claro que no início você vai ensinar, né, inicialmente, a gente não espera grandes graus de complexidade de palavras, né? No primeiro ano de vida, mas estimular a criança a falar, deixa ela pedir, justamente para a gente estar trabalhando esse enriquecimento do vocabulário dela. Agora, doutora, eu queria que você falasse um pouquinho do contato dos pais com o bebê, né? Apesar dessa correria do dia a dia, como que deve ser? Hoje em dia os meninos são educados pela televisão, né? Isso assim, por babás, né? Por conta da correria do dia a dia. O principal vínculo, a questão do aleitamento materno, igual eu estava falando anteriormente, além de todos os cuidados com o neném, prevenindo doenças na vida adulta, prevenindo asma, doença diarreica. Então, além de tudo isso, é o principal vínculo mãe-filho. Então, a amamentação já vai entrar aí nesse cenário para estabelecer esse vínculo mãe-filho. Então, a importância disso, a importância dessa criança ter atenção, dar atenção adequada, o pai ser um pai presente, um pai assistente ali com aquela criança e essa criança poder se sentir bem naquele conforto familiar. A grande importância desse vínculo todo a gente vai ver no desenvolver dessa criança, né? Acho que essa educação, esse acolhimento familiar, o que ela aprende ali, ela vai carregar para o resto da vida. Lembrando sempre que a criança ela é um espelho, uma esponja, né? Então, assim, ela vai absorver e ela vai refletir aquilo que o pai, o que a mãe é. Então, a gente vê hoje em dia os adolescentes, às vezes a gente vê com toda a situação que está acontecendo hoje, às vezes crianças mais agressivas, quando a gente vai pesquisar por conta de agressividade no lar, desde novinha, a criança viveu aquilo, presenciou aquilo e ela vai refletir aquilo na vida adulta. Então, essa questão de pôr essa criança para mamar no peito, o pai ser aquele pai que está ali ajudando a mãe tem a licença da maternidade, mas o pai também tem que estar ali presente, ajudando naquela criação do filho, porque eu acho que hoje em dia, principalmente a família, ela é, não só hoje, mas como sempre, a família é a base para a gente criar crianças, promover, né, projetar adultos que vão crescer com qualidade de vida, com fundamento e com educação. Ok, tá aí mais uma dica do programa Saúde para você. Agradeço a participação, doutora, no nosso programa hoje. Obrigada. Ok, até o próximo programa Saúde para você.